Eita, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, pra que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger, e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia. Aleluia. Para os irmãos, todos. Maravilha. Glória a Jesus. Número 2. Não vou botar ali para comer, não? A pressão média está mais fraca, não? Está mais fraco. Né? Tá mais fraca? Tá. Eu deixo aqui. Cadê? Ah, deixa eu ver. E tu tem lanterna não? Não, não. Esse aí, tu só capa aí, né? Filmando. Ixi, no escuro. Aleluia. Não tô ouvindo, tô ouvindo. Glória. Oh, que saudosa lembrança tenho em ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além. Glória a Deus. E lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, Aleluia. eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar Glória a Deus. ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Aleluia. Sim, eu confiarei por essa terra de além. Glória a Deus. E lá terminarei as muitas lutas de alguém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui,
e não será o gozar a graça que existe. Aleluia! Deus é grande. E eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, e sem ele eu não posso viver. Glória a Jesus. Vamos cantar o 304. Puxa aí, que eu Aqui. sou meio fraco aqui da... 304 aqui, meu irmão. 304. Vamos adorar um pouquinho a Deus aqui. Vamos crer que Deus vai abrir essas comportas do céu aí, mano. Depois E buscar. Eu sei que nós estamos... 304, eu sei que das muitas vezes nós temos muito tempo sem buscar, sem fazer um propósito, entendeu? tem que aproveitar Isso agora. não é de um dia só, são vários dias, entendeu? Batendo na porta, dizendo, papai, estou aqui, preciso de ti. Vai chegar um dia que ele vai dizer, pai, esse menino está querendo mesmo. Entendeu? Aleluia. Deus, ele é fiel, mano. Eu creio. E ninguém volta para casa vazio, ninguém volta sem sentir a presença dele, se não bater na porta, se não pedir, se não clamar, de coração. É que nem disse ele, não rasguem mais as vossas vestes, sim os vossos corações. Vamos cantar assim, ó. É para desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o calvário ao pecador sempre apontar. Flecha transpassaram-me, padecendo grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Agora, a face adorada de Jesus verei. Eu creio. Com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, ele quis salvar. Pode a noite escura ser, no céu vi Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Quando os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. Aleluia! A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha ali, onde a luta governa, Aleluia. está Jesus, Glória a amém, que estende a sua mão sobre nós aqui. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se pelas ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus,
pode me valer. Aleluia. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Jesus, aleluia. Hino número Deus, vamos cantar o 139. Deu para você, Val? 4 né? 484. Pronto, depois do 4. 139. Aleluia, vamos fora. 139. Esse é bom. Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou. Vou ter que buscar, tô aqui. E ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu me consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós libertou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. O inferno que paga os maus onde dá, do medo da morte, esse dado cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me destou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Aleluia. 84. Vamos 25 logo, 25. 84, pai, depois eu 25. Pode estar na Glória a Deus. Esse viu o ritmo, né? Esse viu o ritmo. 84. Bora? 84. Vai contar? Canta. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou,
e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele. Pede com fé nesta madrugada que Deus é convosco. Aleluia! Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Cima de mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, um grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Deus é grande. Vamos louvar ao Senhor que Ele é grande. Glória a Deus. Meu Jesus, tu és bom, Tu és tudo pra mim, porque muito mais vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a te dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação viva tem para ser. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Amado, Glória. vamos ler aqui um texto, certo? Eu leio, cada um lê um versículo, eu leio um versículo, cada um lê um versículo, alternadamente. É isso? Não, uma palavra oficial, cada um lê um versículo, certo? Aí depois, cada um lê um versículo, e se quiser dar mensagem, pode dar. E assim cada um sucessivamente, até o último, certo? Vou ler aqui em Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Quer pegar tua Bíblia também? Não faço. Quer pegar o filho?
Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Segundo. E me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e viverei. E saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se agitavam, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou nele. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair dela, das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Ora aí, João. Ora, Fábio. Soberano e eterno Deus, Pai, Rei da Glória, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui nesta madrugada. Pai, nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, nos ajude, nos capacite para fazer a tua obra, a tua vontade. Senhor, cuide de cada crente que aqui está. Deus, cuide daqueles que estão enfermos. Obrigado, Senhor, por estar aqui nesta madrugada. Aleluia, orando por parentes. Obrigado por esse privilégio que tu me Deus, concede, tenha misericórdia de cada um, Pai, nos dê vitória, nos dê livramento, Senhor. Deus, cuide dos teus filhos. Tu és fiel, tu és verdadeiro. Estamos aqui, Senhor, a minha alma nos se alegra ajude, perante nos a tua abençoe, presença e nos bendiz o teu proteja. nome. Deus, dá um crescimento espiritual para Amigo, cada um obrigado. daqueles que estão aqui, Aleluia. aqueles que nós não conhecemos, Deus, tu és tremendo, mas tu tu és conheces poderoso. a cada um.
Deus, cuide Tu do habita entre os Jamerson, do querubins, Joel. serafins. Ó, Pai, cuide do Tiago e E que a também tua de mim. glória, Pai, Deus esplêndida. nos ajude, nos dê visão espiritual. Senhor Jesus. Nos livra, Pai, do mal, nos livra da queda, da Como vergonha, nossa da alma humilhação. anseia estar contigo, Pai, exalta Pai. os teus servos, teus escolhidos. Lugar da tua O habitação Senhor, do aqui trono o teu do céu. povo tem promessa. E o teu E bem povo dizer, crê ó Pai, na tua ação, crê que o Senhor vai a tua fazer presença. algo por nossas vidas. Glória a Deus. Pai, nos Senhor Deus, ajude, Pai eterno. em nome de Jesus. Obrigado. Não, bora não, vou cada um dar uma palavra aí, pai. Dá uma palavra aí, meu irmão, aí, depois depois Pode falar aí, mano. Deixa eu procurar aqui uma... Jamos, caiu o Jamos. Fala aí, mano. Eu tô procurando aqui. Passa aí. Aleluia. É, depois eu falo. Glória a Jesus. Não, eu vou ter mais um nichaninho, mas... Aleluia. O cara tem que ir orar. Se não for pra orar e buscar Deus, fica em casa. Se for pra namorar, ficar, vai ficar, né, Fábio? Baraca. Baraca. Eu acho que vem pra ficar. É. E eu pra adorar. A procura nenhum. Vai, irmão. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe-me teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Te exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Nos oramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus maravilhoso és Tu, ó Pai, Santo de Israel. Deus está aqui, aleluia. Isaías capítulo 45. Isaías 45. Não pode falar, senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade, e as riquezas encobertas, para que possas saber Aleluia. que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
não entende, irmão. Já que tá procurando a palavra. Eu sou novo convertido, eu entendo não. Você agora, eu sou novo convertido assim, não eu entendo não. Vamos ler a palavra. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro. Irmãos, o profeta Isaías, ele viveu cerca de 100 anos antes de Ciro viver. O profeta Isaías profetizou acerca de Ciro, um rei da Pérsia que tinha um chamado de Deus na sua vida. Ciro foi um rei missionário. Ciro foi um rei que era chamado pelo seu povo de pai. Muito amado e que derrotou a Babilônia, porque Deus fez de Ciro um instrumento em suas mãos. E ele chamou Ciro, irmãos, pelo seu nome. Então, quando a gente está aqui, nós estamos aqui nessa noite, é porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Não foi a gente que escolheu a Deus, foi Deus que nos escolheu. Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi. Então, irmão, eu me sinto privilegiado por Deus nos ter escolhido. Eu me sinto privilegiado porque a gente vive num país de 190 milhões de habitantes e Deus nos escolheu. Nós não fomos convocados, nós somos selecionados. Nós somos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, quando eu vejo assim, quando eu nos vejo pessoas que têm chamado de Deus. Eu nos vejo que lá na frente Deus vai nos exaltar, Deus vai nos honrar. Quem tem chamado para ser pastor vai pastorear. Quem tem chamado para ser evangelista vai ser um evangelista. Quem tem chamado para ser um conferencista vai ser um conferencista. Porque Deus foi quem nos escolheu. E ele diz mais, Ciro, eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, e tu saberás que eu te chamo pelo nome. Então, eu tenho certeza que Deus nos chamou. E nós temos que valorizar isso. O chamado de Deus. A Bíblia diz que o profeta Miqueias vivia no interior, num lugar simples, numa casa humilde, em um lugar chamado Aroseta Goim. E a Bíblia diz que Deus chamou Miqueias. E Miqueias foi para Jerusalém. E Miqueias abriu sua boca e disse assim, porque o Senhor me escolheu e estou cheio do Espírito Santo e do poder de Deus para profetizar as transgressões de vós, porque Deus me tirou do anonimato e me trouxe para Jerusalém. Então, irmãos, Deus é o Deus que quando chama, está chamado. Quando Ele escolhe, está escolhido. Às vezes, a gente pensa até que Deus nos esqueceu. Às vezes, a gente pensa que Deus nos abandonou. Às vezes, Deus fica no silêncio. Mas todo mundo que tem chamado tem que passar por isso. Às vezes a gente não vê as coisas se realizar. Porque quando Deus está no silêncio, com aquele que Ele tem chamado, é porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao nosso favor. Se Deus está em silêncio, Ele não pode falar, porque Ele está trabalhando. Se Deus está em silêncio, se Ele falar, se você insistir, vai atrapalhar. Porque quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando pelo aquele que tem chamado. Amém? Amém. Isaías 53. 53. Versículo 1 que diz assim: quem crê em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca.
não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, nós que reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Somente até o versículo 4, em nome de Jesus. Eu dou graças a Deus, irmão, por estar com os irmãos aqui. E por... praticamente é a primeira vez que eu venho para um monte, porque eu lembro que quando eu era novo convertido, lá na Santa Luz, o pastor ele me levou e era só nós três, era mais ou menos assim, era um monte mesmo. Eu era novo convertido, não entendia dessa. E eles queriam já que Deus fizesse muitas coisas para mim, só que Deus nem me batizou nem nada, me levou, eles oravam. Eu estava percebendo que eles queriam que Deus fizesse alguma coisa, ou me batizasse logo, ou fizesse alguma coisa, só que tudo é no tempo certo, irmão. Tudo é no tempo certo. Eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, tudo começou na sede. Na sede eu ficava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De repente, quando teve a vigília lá no Benito, eu fui batizado lá. Vigília lá no Benito, onde eu congregava. Quanto tempo depois chama? Não, foi nada. Não fui batizado logo, não. Demorou, não foi? Demorou acho que o segredo do 3 monte, anos. o segredo, Foi? Demorou. O segredo do monte é isso aí. Tive um pastor que era presbítero da missão, da Igreja de Deus. E assim, uma vez eu dirigi a igreja. Fui uma vez conversar com ele, batizado. Ele é pastor presidente da Igreja de Deus aqui. Fui batizado no Piauí, Pastor Macedo, conheceu o pastor Macedo? Pode pastor Júnior. Eu estava procurando a palavra. Pode pastor Júnior. Eu estava procurando a palavra, irmão. Era, na verdade, sobre a vida de Natanael. Natanael, ele não acreditava que saia coisa boa de Nazaré. E Jesus me levou sobre essa palavra de Isaías, né? Senhor, quem creu em nossa pregação? João. Em João, eu não conseguia... Capítulo 1, versículo 51. Pronto, era nos primeiros capítulos, eu não consegui encontrar. Mas vale que Deus, ele me guiou ao centro do desprezo, né? E na verdade Jesus foi bem desprezado. Se nós, irmão, a gente aqui, a gente quer ser profeta mesmo, a gente está preparado para ser desprezado? Porque o fato de você ser o pregador da noite, as pessoas vão gostar de você só por causa da sua roupa, por causa porque você está lá na frente, porque você for o pregador do congresso, o pregador do culto, o pregador que está sendo é o preferido do pastor. Mas enquanto a gente for desprezado, quando a gente for desacreditado, quando virar as costas para a gente, como se a gente tivesse algum pecado pesado, se a gente tivesse em alguma condenação, porque a águia ela é usada como símbolo dos que confiam em Deus. E ela sempre está sozinha, ela nunca está com um monte de animais. E muito águia. Muitas águias. O Evangelho de João. Então a gente vai ter que se preparar para essas coisas. Porque muitas vezes Jesus, quando ele vinha orar, ele não vinha em grupo, não. Ele vinha uma questão, a gente está preparado para ser desprezado, a gente está preparado a gente está preparado para ser desprezado, a gente está preparado para ser rejeitado, a gente está preparado para perder, como disse Paulo, porque antes não sofrer isso. Então tudo isso vai contra a natureza da gente, porque a gente não quer perder, a gente nasceu para conquistar. Amém. A gente nasceu para conquistar, mas vai ter tempo na vida da gente, que a gente vai perder. É contra a natureza da gente, mas acontece isso. A gente nunca vai ter tudo isso, a gente sempre vai ter como dando alguma coisa só por causa do Evangelho. E que decisão a gente vai tomar quando a gente for
nessa situação. Então, muitos na guerra morrem, porque eles não se prepararam para a batalha. A gente vê até pessoas algumas pessoas até de renome mesmo que caem por alguma coisa, é porque não vigiaram com relação a algumas coisas, e a gente é vulnerável a essas situações. Entendeu? Enquanto a gente está buscando a Deus aqui, mas o inimigo já está tramando alguma coisa e ele não tem pressa de derrubar ninguém. Ele tem pressa não, ele tem um planejamento de envolver você em uma coisa e outra, mas a gente sabe que Jesus é protegido. Mas o fato de não acreditar, por quê? Porque a gente mora lá, por exemplo, você vai estar aqui, para você pegar em outro estado, é tudo bem, Maceió, Alagoas, aí começa aquele olhar de desprezo para você. A gente tem que ficar preparado para essas coisas. E até os pregadores, os pastores de renome, missionários, eles tiveram essas experiências, né? Isso mexe com você. Isso mexe. E o olho fala, não é só a boca que fala, o olho fala. A gente tem que estar preparado para essas coisas. Como Jesus foi desprezado pelo próprio povo, né? Povo escolhido, então a gente precisa se preparar para esse tipo de coisa. Sério, ali eu batismo no batismo? Eu fui na vigília. Não, foi assim, eu tava... Foi a de contato? Foi para Santa Ceia, normal, como hora ainda. Eu fui para Santa Ceia, normal. Aí eu fiquei... Lá eu fiquei espírito, né? Glorificando. Tá? Só que quando eu fui para casa... Eu não lembro como foi o meu caminho, só sei que eu estava cheio, entendeu? Só que eu deve ficar glorificando. Não culto normal. Foi. Mas eu estava lá, sem me controlando, até chegar na vigília. Mas quando eu cheguei na vigília, eu estava sendo da Grande, eu comecei a falar. ó Deus de Israel, Já foi batizado, aí foi aberto. soberano. Dali, na vigília. Na vigília. Lá na igreja. Mas eu vinha buscando propósito já não. Já vinha buscando, 3 anos. Mas não ficava assim, sem namorar muito assim de... Não? Olha, na verdade é assim, a questão de namoro é assim. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17, Um negócio pra ficar beleza ali. versículo... Porque eu quero essa adoração ali, violão e tudo, versículo 36, que diz: o teu servo matou, livro de 1 Samuel, Mas aí não, Samuel. Samuel, Eles querem Isaías. Tá ligado lá? Samuel. capítulo 17, versículo 36, que diz: Samuel. o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Amém. Aqui foi uma batalha que nós sabemos que entrou para a história para Davi, na vida de Davi, e na vida também do povo de Israel, porque se Davi perdesse aquela guerra, todo Israel seria escravo do povo filisteu. E nós bem sabemos que o povo filisteu, ele não temia a Deus, ele queria escravizar o povo de Israel. Eles cultuavam a outros deuses. Então, a intenção deles era humilhar. Como a Bíblia diz, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas aqui, Deus revestiu a Davi de força. Davi ele teve coragem, ele teve atitude. Ele não se acomodou. A Bíblia diz que quando Israel via Golias, Israel tremia. E até o rei Saul, que era para dar um exemplo, ele tremia diante de Golias. Mas Davi não. Davi, quando viu aquele insulto de Golias, ele se disponibilizou, ele disse: eu vou à guerra. Ele se ofereceu para a guerra, foi lá, matou o gigante e conquistou a vitória. Quando muitos não acreditavam nele. Então,
Muitos não acreditam em nós. Olham, dizem, não, aquele não serve. Mas o que eu vejo é que assim como Deus usou a Davi, Deus vai nos usar. Basta a gente buscar, dar lugar a Deus, se disponibilizar, Senhor me usa. Eu quero vencer o gigante. O gigante às vezes é uma dificuldade que está na nossa frente, mas com Deus nós iremos vencer. E o gigante vai cair por terra. Pode ser difícil, pode ser maior do que nós imaginamos, mas Deus, Ele vai nos dar a vitória. E ali quando Davi recebeu aquela vitória da parte de Deus, um jovem, muitos não estavam acreditando e aceitando, porque Deus estava confirmando o que ele havia dito por intermédio de Samuel. Deus estava confirmando ali, naquele momento, foi um dos momentos em que Deus confirmou que Davi seria usado por Deus, e Davi estava ali sendo separado para vencer. E Deus, ele não errou na sua chamada, e é assim que Deus faz na nossa vida. Deus não errou na nossa chamada, Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para guerrear. Então, quando alguém vier dizer que a gente não serve, nós devemos saber que Deus nos chamou para guerrear, para vencer. Veja que Davi, ele não escondeu a espada, ele não ficou ali nas trincheiras, ele foi à guerra, ele foi lutar. Nós não podemos nos esconder em nenhum momento. Se tem ali uma batalha, se tem ali uma obra a fazer, vamos correr atrás, vamos buscar, vamos ajudar, vamos vencer, porque Deus está conosco. Quando Deus está conosco, a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. Amém. Já, pode ir agora? Vai até maior assim, Amados, desde já, se é buscar Deus num monte como esse, qual o propósito e o que nós pedimos para Deus, crendo que nós alcançamos e agradamos eles nessa noite, nesta madrugada? Porque eu creio que todo ser humano, quando ele é frustrado naquilo que tanto pede, se ele parar e analisar consigo mesmo e bater em seu coração, Pai, por que eu não recebi? Porque, Senhor, tanto aquilo que eu pedi, Tu nos colocou em minhas mãos. Não porque Deus não quis, não porque Deus não tem poder para dar. Mas uma coisa Ele percebeu em nós, que nós não adoramos como Ele é, ou de direito, como eu posso dizer, em adorar de uma forma que venha tocar o seu coração. Quando eu leio Ezequiel aqui, nesse capítulo 37, é uma das palavras, uma das mensagens mais lindas que eu vejo no que diz respeito quando Deus preparou Ezequiel lá no capítulo 1. Ezequiel capítulo 37, o versículo que eu tomo por base deste capítulo, é esse aqui, o versículo de número 9. É uma mensagem propícia, numa madrugada, num dia como esse. Nós ainda fizemos que orar um pouco para receber a essência de Deus, mas Ele tem muito mais para dar para nós. E quando eu chamo Ezequiel aqui nesse versículo, eu leio aqui esse versículo. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Memorizou este versículo? Então, ainda que nós estamos aqui neste lugar, ainda que nós estamos andando sobre 2 pernas, aparentemente, aos olhos humanos, nós estamos vivos. E por dentro de nós, como está?
está vivo. É isso que eu quero de Deus? É isso que eu quero receber? Qual o propósito que eu fiz para Deus? Para que eu possa ser selado com o Espírito Santo dele. Amados, Deus, quando levanta o profeta Ezequiel no capítulo 1, nós vemos Deus trabalhando ele de uma forma, mandando que ele ficasse de pé. E quando ele fica de pé, Deus toma ele e leva e mostra algumas coisas sobrenaturais, a ponto de ele contemplar e tremer seus artelhos, a sua carne ficar trêmula. E ele só suportou tudo isso porque Deus estava preparando ele para quando chegasse nesse capítulo 37, ter um embasamento não só para profetizar para uma pessoa, e sim para uma nação. E como quer a minha pessoa ir para uma nação, e para o mundo, e para os quatro cantos da terra, se mesmo eu não tenho capacidade de profetizar para uma pessoa, e até mesmo buscar de Deus algo que vinha sobrenatural para que eu possa sair. Como que acontece em São Marcos capítulo 16. Eu fico imaginando comigo e pensando comigo, Senhor, eu sou aquela pessoa que das muitas vezes eu sei que tu tem algo poderoso, forte na minha vida, mas vamos dizer que eu sou uma pessoa um pouco relaxada. Porque todo mundo sabe e lembra do seu primeiro amor. E se esse primeiro amor tivesse continuado, Deus já tinha renovado, já tinha dado batismo com o Espírito Santo, já tinha dado dom de língua, dom de profecia, dom de discernimento, porque isso é gradativamente. Quando você recebe o Espírito, é batizado pelo Espírito Santo, o que é que se pede? Dom de línguas. Quando você recebe dom de línguas, você pede dom de profetizar. Quando você recebe dom de profetizar, você recebe dom de discernimento de língua. E o único dos apóstolos que teve todos os dons só foi o apóstolo Paulo. E quando Ezequiel chega aqui e começa a viajar e a perceber o que Deus quer fazer na vida dele, ele se joga. Agora, se eu fosse contar a vida de Ezequiel, a história dele, dói o meu coração e dói o seu. Filho de sacerdote. Quem era o pai de Ezequiel? Homem que ministrava diante do templo do Senhor. O próprio Ezequiel viu seu pai ser morto diante do altar. Aleluia. Você imagine como esse homem, chamado por Deus, o que ele pensaria: Senhor, o meu pai, eu vi o que ele passou. Como tu me chama para que eu possa chegar lá? Mas quando Jesus, quando Deus chama Ezequiel e começa a preparar, tem uma parte que antes do versículo do 9 ao 15, Deus pega ele pelos seus cabelos e leva ele até a cidade de Jerusalém e diz: Ezequiel, ainda, se for preciso, eu faço isso contigo. E levou ele no Espírito. E quando Deus prepara ele, que ele agora diz: Ezequiel, eu quero fazer isso. Olha o rio Quebar. Quando Jesus vem e diz: eu sou fonte, vai jorrar dentro de mim uma fonte. Aquele que tiver sede que vir e mergulhar primeiro, o mergulhar que eu falo é de coração, aquebrantado. Eu digo com certeza que jamais voltará vazio, e Deus faz um milagre. Ezequiel, ele encontrou isso e achou o caminho que Deus queria mostrar que ele visse. E quando agora ele disse: filho do homem, está aqui uma multidão de ossos. E se você disser para mim que nos dias de hoje nós estamos vivendo isso, estamos. Porque nem todo mundo quer buscar, começando por mim mesmo. E das muitas vezes que eu disse para você, faz 12 anos que eu subo um monte. Mas no começo eu não perdi uma vigília, não perdi um monte. A ponto de eu subir de 3, 4 pessoas, Deus batizar, e sair os 3, 4 descendo, dando glória a Deus, aleluia, e falando de mistério. Hoje os meus amigos deles são tudo pastor em São Paulo. Você veja, quando nós buscamos com a essência e quando você se joga, se lança. E das muitas vezes para gerar isso dentro de você, um adorador, não é do dia para a noite não. Porque aquele que tem experiência, o primeiro dia você busca, Deus me mostrou, não deu nada. Não sai de coração ali compungido, de coração doído. Pai, por que comigo não? Tu não me amas?
eu sou diferente dos outros, porque essa ciência não toca no meu coração. Eu preciso também sentir isso, Pai, não ouvir de alguém dizer que é maravilhoso, de ouvir que alguém dizer que tem um dom de línguas. Não, eu quero ter essa experiência. Aleluia. Eu sou teu filho, e que tu me compraste na cruz do Calvário, Pai. Vamos selar aqui um pacto comigo, vamos fazer uma aliança. O que tu quer de mim? O que é que eu tenho que fazer para te agradar? De que forma eu tenho que te agradar? Como eu descerei diante da tua presença? E eu disse, ninguém volta para casa vazia. Eu, para ser batizado com o Espírito Santo, amado, eu já estava até sonhando. De tal maneira que eu estava buscando. E quando eu falo buscar, não é você chegar numa vigília, chegar no monte e dormir, não, amado. Abre a tua boca que ele vai encher. Aleluia. Aleluia. Deixa, não é para rasgar as vestes, é o coração. É por isso que o próprio naquela lei de sacerdote, vocês rasgam as vossas vestes. Mas se você chegar para diante de mim e rasgar os vossos corações, aquebrantados, eu, o Senhor Jeová, darei muito mais, muito mais daquilo que vocês imaginam. E quando Ezequiel descobriu isso, amado, ele foi não porque tivesse força, não porque pensou em ser envergonhado amanhã lá na frente, mas porque a unção de Deus que estava sobre ele dava força de traspassar a barreira e dizer, não, eu vou, porque Deus vai comigo e ele vai na frente. Eu não temerei aquele que pode matar minha carne, e sim aquele que pode matar a carne e o espírito. E aquele que pode matar a carne e o espírito está comigo. Aí quando Ezequiel descobre isso, quando ele está preparado, aí sim chega no capítulo 37, Ezequiel, tudo que o teu pai passou, eu te levantei agora como profeta, e tu vai agora contra a casa de Israel. E quando tu for contra a casa de Israel, tu vou chamar para eles, vão dizer, são tudo ossos secos, sepulcro caiado. Jesus veio e disse isso. Os fariseus e os donos da lei. Você acha que se Deus, se Jesus descobrisse neles algo de especial, Jesus diria isso? E quando Ezequiel agora começa a profetizar, Deus começa a fazer. Vejo o mais difícil é nesse versículo 9. Profetiza o Espírito, filho do homem. E o único que ouvi fazer isso nos evangelhos, com toda ousadia, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, amado, dos apóstolos, é exemplo. Porque se você chegar numa reunião onde tem 12 homens, e chegar para eles numa simplicidade, ei, vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Aí ele se levanta e diz, não conheço. O batismo que eu conheço é aquele que João pregou. O apóstolo Paulo bota a mão e diz, sejam batizados. E Ezequiel sentiu isto aqui. Porque Deus deu para ele, Ezequiel profetiza ao Espírito. E diz ao Espírito, vem sobre estes ossos secos. Sobre os 4 ventos, vem Espírito. Esses mesmos 4 ventos é o que Jesus vai fazer. Quando ele vir buscar a sua igreja. Em São Marcos, capítulo, eu acho que não me falha a memória, capítulo 13, versículo 24 ao 27. Quando ele reunirá os 4 cantos da terra, soprará os seus escolhidos e levará para sempre. Então, muitas vezes, Deus, ele quer batizar todos nós, ele quer dar muito mais a todos nós. Nós que não temos força para buscar isso. Então, que nessa madrugada, nós venhamos entrar na presença dele. Vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Que nessa madrugada, nós venhamos entrar na presença de Deus com fé, com veemência, clamando, pedindo. Se é o desejo dos vossos corações, vocês que pregam, os James que pregam, o Fábio que é presbítero, o James diácono. Meu amigo, é uma coisa preciosa, muito mais, excede rubins e diamantes, excede toda a riqueza. É você ser selado com o Espírito Santo, com fogo, certo? E digo, sem dúvida, e que isso vai alavancar em todo o ministério do seu, do Fábio. Agora, meu amado, isso não é de qualquer maneira, isso não é fácil, não. Eu digo para você que eu fazia campanha de 3 não dava, para ser batizado com o Espírito Santo, ia para 7.
17 não dava, ia para 21. 21 não dava. Eu digo, papai, eu só vou parar essa campanha quando tu me batizar. E era encarreado. Das muitas vezes, aí você diz para mim, por que aquele que quando aceita Jesus é batizado com o Espírito Santo? Feliz foi ele. Na convenção dele ser batizado com o Espírito Santo. Porque se na convenção você não foi batizado com o Espírito Santo, amado, se prepare que é mais doloroso. E você vai ter que buscar com muita fé e descer muito a casa do oleiro para dizer, papai, faz de mim. Pega esse vaso aí, quebra aí, papai, faz alguma coisa, porque eu preciso, já não estou aguentando mais. Porque aquele que foi batizado na convenção, amado, quando ele recebeu a mensagem, o coração dele foi involuntário, totalmente, se entregou a Deus. E quando ele se entregou a Deus, ele não aguentou a glória, reconhecendo naquele momento o seu coração quebrantou-se. Na oração ele foi batizado. Muitas vezes vai crente, porque creu e teve fé, mas vai na simplicidade do normal, porque não viu nada de extraordinário. Ele vai ver depois que começar a buscar, aí sim, é diferente. Então nessa noite, nessa madrugada, cada um tem suas mãos. O tesouro de Deus está aqui. Quem chegar primeiro, quem alcançar primeiro e agradar primeiro o coração de Deus, ele vai dar. Porque em relação a bênçãos e a dádivas e a dons, ei, Deus escolhe. E aquele que quer, Deus sabe que quer. Porque para a salvação todos vão ser salvos. Eu vou ser salvo, você vai ser salvo, porque eu creio e tenho fé. Mas para usar, você vai ter que buscar um pouco mais. Você vai ter que ter uma consagração particular com Deus. Entendeu? Todos foram dessa maneira. Não teve um que teve assim. Não. Então cada um sabe o que quer. É isso? Vamos orar? Amém. Ou vamos ali para aquele batuque ali? Vamos orar encerrando e vamos pra lá. Vamos orar aqui, 1 hora? Vamos orar 1 hora. Vamos orar 1 hora, né? Olha, Vamos orar outra coisa, vamos orar 1 hora, outra coisa. E vocês, ó, começa, pai, termina não. Tipo assim, faça um propósito diante de Deus. Eu não sei.